Prezados, tudo bem? Estimo que todos estejam bem. Eu sou Rafael de Ataíde Soares e eu vou estar hoje comentando com vocês a respeito desse caso, que é um tratamento de aneurisma da artéria poplítea com uma técnica endovascular e um novo dispositivo Rhapsody, um relato de caso e a revisão da literatura. Bom, então nós temos o apoio educacional do Jornal Vascular Brasileiro, sempre bom incentivar a publicação dos nossos relatos de caso, mesmo estudos clínicos mais robustos e tentar incentivar também a publicação no Jornal Vascular Brasileiro. Bom, vamos ao caso então. Um homem de 69 anos, diabético, hipertenso, com antecedentes de cirurgia bariátrica, queixava-se de claudicação para longas distâncias do membro inferior direito. Ao exame físico, ele apresentava todos os pulsos, incluindo uma hiperpulsatilidade no cavo poplíteo direito. Foi realizado um ultrassom Doppler que identificou um aneurisma de artéria poplítea de 3,8 centímetros à direita com trombos. Esse paciente foi então avaliado por um cirurgião vascular, no caso eu avaliei o doente, e a gente pediu uma angiotomografia. E nessa angiotomografia a gente consegue evidenciar bem aqui um aneurisma de artéria poplítea de 3,8 por 3,6 centímetros com bastante trombo no seu interior. Aqui a gente consegue ver mais uma vez a posição do aneurisma de artéria poplítea, tá? Em relação às medidas desse aneurisma, o que a gente tinha? O paciente tinha um colo distal então de 1,1 centímetros, um diâmetro proximal de 8,4 milímetros e distal de 6,7 milímetros, com uma extensão do aneurisma de artéria poplítea de 7,67 centímetros. Fizemos então um ultrassom Doppler venoso com mapeamento da veia safena magna e das veias do membro superior, todos abaixo de 3 milímetros, ou seja, o paciente não tinha um substituto arterial adequado. Tendo em vista então o caso, a presença de aneurisma de artéria poplítea com indicação cirúrgica, sem substituto arterial, nós conversamos com o paciente e foi optado então a realização de um tratamento endovascular. Então vamos ao procedimento. Bom, realizamos então uma punção anterógrada com o introdutor 6 frente na artéria femoral comum direita e já fizemos um pré-fechamento com perclose ProGlide, para fazer tudo de forma percutânea. Então foi procedido uma heparalização sistêmica com a passagem do fio guia 0,35 junto ao catéter vertebral 5 frente e já trocamos o guia pelo Amplatz para poder descer a endoprótese pelo Amplatz. Como a gente observa aqui nessa imagem, a gente tem um aneurisma de artéria poplítea com aquele colinho de 1,1 centímetros, quase suboclusivo devido à presença de trombos e escoamento por 3 artérias de perna. Um aneurisma que tem um bom escoamento que é favorável para o tratamento endovascular. Então realizamos a troca pelo introdutor 11 frente e realizamos o implante de 2 stents Rhapsody da Merit, começando distalmente 1,8 por 100 e proximalmente 10,75. E depois fizemos a pós-dilatação com balão 8,100 e 10,100. Observamos na imagem então um bom escoamento, um bom selamento sem endolix, uma boa coaptação da endoprótese e escoamento pelas 3 artérias de perna. O paciente então foi encaminhado para a enfermaria com regime de rivaroxabana 20 mg dia e clopidogrel 75 mg dia. Aqui então a gente consegue ver nessa imagem uma boa sobreposição dos 2 stents, dos 2 revestidos, a opção por colocar 2 stents revestidos, dada as diferenças de diâmetro do colo proximal para o colo distal. Por isso que a gente sempre opta então por realizar duas endopróteses, primeiro distal e depois a proximal, certo? Esse paciente então recebeu alta no segundo pós-operatório, sem novas queixas, e estamos acompanhando esse paciente há 1 ano e 6 meses, no qual a gente está realizando Dopplers de rotina e a gente observa a presença do stent pérvio, sem endolix, tá? O paciente está totalmente assintomático daquela claudicação que ele sentia. Aqui a gente consegue ver essa imagem no modo B, os stents dentro da artéria poplítea, né? Sem endolix, inclusive teve até uma redução já do diâmetro, a gente observa nessa imagem, o diâmetro que era de 3,6 agora está 1,58 centímetros, a endoprótese bem coaptada, sem endolix, com fluxo trifásico, sem nenhum estenose residual. O paciente continua no regime de rivaroxabana 20 mg dia e usando também clopidogrel de 75 mg. Então vamos então um pouco da discussão do que a literatura traz a respeito do tratamento endovascular do aneurisma de artéria poplítea e, de uma maneira geral, uma revisão básica sobre o tratamento do aneurisma da artéria poplítea. Bom, só para lembrá-los que esse caso então foi publicado no International Journal of Cardiovascular Medicine. Nós publicamos esse ano esse relato de caso, porque é um relato de caso de uma endoprótese nova que chegou com essa nova abordagem para tentar usar no território arterial. Então é um relato de caso que está publicado no International Journal of Cardiovascular Medicine, em junho desse ano. Bom, a Society for Vascular Surgery
ela tem um guideline de 2021 acerca dos aneurismas de poplítea. Ele recomenda o tratamento para todo aneurisma de artéria poplítea acima de 20 milímetros, sem trombos, ou acima de 1,5 centímetros ou 15 milímetros, desde que haja trombos. Eles recomendam, nesse guideline que é de 2021, o tratamento preferencial nos pacientes assintomáticos com expectativa de vida acima de 5 anos. Eles sugerem um tratamento aberto do aneurisma de artéria poplítea, desde que haja substituto arterial adequado. Caso o paciente tenha uma expectativa de vida menor do que 5 anos e não tenha o substituto arterial adequado, recomenda-se o tratamento endovascular. Aqui somente uma imagem do acesso posterior com uma interposição no PTFE aramado para o tratamento do aneurisma de artéria poplítea. Então, o nosso caso aqui, o caso em tela, era um paciente que, apesar de ter uma boa expectativa de vida, não possuía um substituto arterial adequado. Não só safena, como também veias de braço com diâmetro muito pequeno. A gente tem essa publicação que saiu agora no European Journal of Vascular Surgery em agosto desse ano, ainda está em pré-proof, né? No qual ele avaliou a sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento endovascular e aberto dos aneurismas de artéria poplítea. Foram 600 casos avaliados. A sobrevida foi semelhante em 60 meses de avaliação. Da mesma maneira, a pervierdade primária foi maior no grupo cirúrgico aberto em relação ao endovascular, o que é esperado. Entretanto, a pervierdade secundária foi estatisticamente semelhante em 60 meses. E talvez o mais importante é isso aqui, ó. Tempo livre de amputação foi semelhante tanto no grupo cirúrgico aberto quanto no grupo endovascular. 99% no grupo aberto e 98,9% no grupo endovascular, sem diferença. Mostrando que realmente o tratamento endovascular do aneurisma de artéria poplítea é uma boa escolha, uma boa opção e apresenta resultados a longo prazo muito favoráveis. A gente tem essa revisão da Cochrane também, essa revisão sistemática, que avaliou da mesma maneira, de 2019, os aneurismas de artéria poplítea submetidos ao tratamento cirúrgico aberto versus endovascular. E o que ele observou? Ele observou que as estimativas de salvamento de membro em um ano foram estatisticamente semelhantes em ambos os grupos. A pervierdade primária também foi estatisticamente semelhante em ambos os grupos. Entretanto, o que ele observou? Que em relação ao tempo cirúrgico, foi mais curto no tratamento endovascular e o tempo de internação também foi mais curto. Então, o tratamento endovascular teve um benefício em relação à cirurgia aberta, para o menor tempo cirúrgico e o menor tempo de internação do paciente. Mas o salvamento de membro, e nesse estudo aqui, a pervierdade primária, também foi semelhante nos dois grupos de pacientes avaliados, mostrando mais uma vez que o tratamento endovascular é seguro também, duradouro, para os aneurismas de artéria poplítea. Aqui, mais uma vez, comparando o salvamento de membro em 4 anos, a gente observa, ó, aqui nessa linha a gente tem, quando cruza o 1, é porque não tem diferença estatística entre os grupos. Aqui favorece o grupo cirúrgico, aqui favorece o grupo endovascular. Em relação ao salvamento de membro, a gente observa que foi estatisticamente semelhante, tanto fazer o tratamento endovascular quanto a cirurgia aberta. Bom, nesse caso em questão, a gente está falando do Rhapsody. Por que foi a escolha do assistente Rhapsody? Na época que a gente indicou essa cirurgia, estávamos em falta no mercado do Viaban, que a gente sabe que é a endoprótese revestida que é mais utilizada para o tratamento dos aneurismas de artéria poplítea. Entretanto, devido à escassez do mercado, à não disponibilidade, nós avaliamos todos os stents revestidos que tínhamos opção no mercado e aquele que a gente achou que mais se aproximava da flexibilidade do Viaban foi o Rhapsody. Por isso que a gente escolheu usar esse stent revestido Rhapsody. Esse stent também tem esse estudo que foi avaliado em artérias ilíacas de suínos com análise histológica em 184 dias, que demonstrou o quê? Demonstrou que a hiperplasia média intimal praticamente inexiste nesse tipo de stent quando comparados aos outros stents revestidos, quando a gente observa essa camada, essa hiperplasia média intimal. Por quê? Esse stent, ele possui 3 camadas de PTFE e essa camada no meio, que é uma camada que impede a translocação celular, impede a migração celular. Deste modo, ele impede essa formação dessa hiperplasia médio-intimal dentro do stent. E provavelmente está relacionado à maior pervierdade primária do stent, à maior durabilidade. E ao mesmo tempo também ele é bastante flexível. Ele se adequa muito para acessos venosos centrais, estenoses venosas centrais, de modo que essa flexibilidade nós julgamos que seria muito prudente para usar na interlinha. E ele tem diâmetros também maiores, ele tem diâmetros que variam de 6 até 16, porque ele é muito utilizado para estenoses centrais. Como nós podemos ver aqui nesse estudo que avaliou a pervierdade do uso do Rhapsody para falência de hemodiálise. Os pacientes que apresentavam estenose venosa central com falência nos acessos, foi então implantado esse stent revestido
e ele adquiriu uma pervierdade primária de 12 meses de 84,6%. Então são resultados muito satisfatórios com estenoses centrais e agora nós fizemos esse primeiro caso com o uso na artéria poplítea e já novos estudos estão sendo lançados também para avaliação em uso arterial desse stent. Tem vários relatos de caso na literatura que começam a trazer mais robustez para o uso desse dispositivo dessa endoprótese. Portanto, concluímos que o tratamento endovascular do aneurisma de artéria poplítea com o uso da endoprótese revestida Rhapsody demonstrou-se seguro e eficaz, com resolução dos sintomas e uma pervierdade primária excelente em mais de um ano de acompanhamento. Como diria o senador romano Caio Titus, a verba volant scripta manent, ou seja, as palavras voam, mas aquilo que está escrito permanece. Mais uma vez, é um estímulo para estarmos sempre realizando publicações, seja de relatos de caso, seja de trials mais robustos, da maneira que a gente puder, porque isso vai enriquecendo a literatura. E a literatura sempre começa, às vezes, com relato de casos, até depois chegar a estudos mais robustos. Bom, esses são meus contatos. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.